Boa tarde, oitava séries. Hoje nós vamos dar continuidade àquele gênero textual que nós estávamos vendo na aula passada, né, o microconto ou o miniconto, chame como quiser. E vamos acrescentar algumas características, alguns conceitos fundamentais aqui referentes a eles, é, desse gênero tão particular e tão divertido, né? Eu considero ele um tanto quanto divertido pela sua configuração e seu tamanho. Antes de mais nada, eu quero trazer umas informações extras para vocês com relação ao conceito e ao surgimento desse gênero, tá? O surgimento e a consagração, lembre na aula passada que eu falei para vocês que esse gênero textual ele não é canônico ainda porque há ainda um certo preconceito, tá, com ele, porque ele surgiu devido à necessidade, né? Como eu expliquei para vocês, ele é mais divulgado em rede social, Twitter, Instagram, Facebook, etc. O que não deixa de ter livros, né? Não deixa de ter autores famosos. Mas ele ainda é um tanto quanto ali, né? Meio preconceituoso por ser um gênero novo, né? É bastante novo, inclusive. Se eu não me engano, na aula passada alguém me perguntou sobre a fanfic e eu até expliquei que a fanfic é tecnicamente um gênero, tá? Tecnicamente, o mesmo se encaixa aqui no microconto ou no miniconto, tá? Então, o surgimento e a consagração literária, né, dos gêneros literários dependem, obviamente, do contexto, né? E o microconto ele é muito recente, tá? O romance, por exemplo, teve aqui o seu auge no século XIX, né? Então você vê que é um processo de maior duração, com maior embasamento e tudo mais. O conto, né, por ser de caráter narrativo mais curto, né, ele tornou-se frequente no século XX. Já o microconto, como eu falei para você, como ele é recente, ele é do nosso século, né? E o nosso século é tudo muito apressado, muita informação, muita disseminação de informação, né? E o microconto ele surge justamente nesse contexto aqui do século XXI, onde a informação é muito rápida e onde as pessoas são muito preguiçosas para ler e para escrever, né? Então transformaram o conto em miniconto ou microconto, o que eu te disse na aula passada. Embora o prefixo aí mini, né, de tudo que é mini é muito pequeno, remeta ao tamanho, tá? O mini conto ele não é só um conto pequeno, tá? Ele é um texto marcado pela concisão principalmente. O que é concisão? É quando você pega e consegue, por exemplo, você tem uma história, uma aventura de férias aí muito grande. Aí alguém fala assim: "Ah, resume isso aí, conta de forma mais concisa". É justamente isso, é resumir, mas sem perder o valor, porque muitas pessoas pegam um texto, resumem ele, tornam ele conciso, só que no processo de concisão as pessoas fazem aquela bagunça, não conseguem colocar todas as informações pertinentes. No microconto não, tá? No microconto ele é marcado pela concisão, justamente pelo fato de que toda a informação necessária, como narrador, espaço, tempo, enfim, é depositada, por mais que seja só uma ou duas linhas, o autor tem muita capacidade de redigir o seu texto, trazendo todas essas informações de tempo e espaço para aquela linha, duas ou para aquele parágrafo, tá? Então a concisão é isso, é a capacidade que a pessoa tem de transformar uma história um pouquinho maior em algo curto, mas com todas as características necessárias à interpretação, ok? É, eu falei na aula passada das características, não custa nada lembrar, trouxe de uma forma diferente, né? A principal característica, a característica número um, eu acabei de falar, que é a concisão, né? Que é a ideia principal deve estar presente ali. Segundo ponto, a narratividade, obviamente. O microconto, como ele deriva do conto, o conto é de caráter narrativo e o microconto, consequentemente, também será de caráter narrativo, né? O que é narrar? Contar uma história. Vocês se lembram disso? Terceiro ponto aqui, o efeito, né? O efeito do microconto sobre o leitor ele deve ser semelhante ao de um conto longo. Então, como eu te disse, quando você lê um conto longo, você tem um sentimento sobre o texto. Quando você lê o microconto, você tem que ter o mesmo, tá? Não pode perder valor. Ele é conciso, mas o valor da história está inserido ali. Basta lembrar do microconto que vocês fizeram na atividade na aula passada, em que tiveram que interpretar a partir de, né, uma cosita muito pequena. O quarto ponto é a abertura, né? O conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Então você tem que ser muito hábil com as palavras, tá? Principalmente com o título do seu microconto. É muito importante você pensar
muito bem, tentar ali encontrar uma estratégia para conseguir desenvolver a sua ideia. E o último ponto aqui é a exatidão. As palavras elas precisam ser escolhidas minuciosamente. Pensar antes de escrever, pensar no sentido das palavras, no valor das palavras, não sair só na loucura ali pensando, eu vou escrever e tá, não, não. Tem que refletir, tem que pensar, tá, para ver se vai ter o sentido que você quer ali. É, E por fim, o marco na história dos minicontos, né? Como eu disse para você, século XXI, na década de 90, o Dalton Trevisan publicou A.E., que é considerado o marco do gênero no nosso no país. Em 2004, os 100 menores contos, como eu disse para você, existem publicações de livros, tá? Só de mini contos, que foi organizado por Marcelino Freire, consagrou o gênero na literatura brasileira contemporânea, ok? Então, aqui você já nota que é muito, muito recente mesmo. Como eu disse, a evolução, a tecnologia torna as pessoas obsoletas e preguiçosas. Aqueles mini contos que eu trouxe para vocês, né, mostrando a diferença entre um e um pouquinho maior, né, vai aí, esse aqui por exemplo é menor ainda, mas o que nos lembra o Aikai, mas eu prefiro esses maiorzinhos assim, tá? Se quiserem, pausem e façam a leitura. Então é isso, tá? Espero que tenham compreendido melhor, gostado. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.